Olá, meu caro aluno, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou o professor Sérgio Alfieri, professor de Direito Ambiental aqui do Direção Concursos. E eu estou aqui agora para passar para você algumas dicas pontuais que pretende iniciar os estudos para o concurso do ICMBio. Esse concurso já foi autorizado pelo governo federal, onde nós tivemos a autorização de 120 vagas para o cargo de analista administrativo. Os salários, iniciais ultrapassam os R$ 10.000. Portanto, um concurso excelente. Lembrando apenas que é preciso ter nível superior em qualquer área. Se você está iniciando os estudos para esse concurso ou pensa em iniciar os estudos para esse concurso, saiba que a disciplina de Direito Ambiental é uma das disciplinas que você deverá enfrentar na prova. E por isso, eu estou aqui para passar algumas dicas se você deseja ter um norte, um guia para início aí desses estudos. Tudo bem? Eu preparei um material bem singelo onde eu destaquei, no meu entender, alguns pontos importantes que muito provavelmente você enfrentará na sua prova e que devem ser objeto aí de estudo por você o mais rápido possível, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha. Olha só, como eu falei, o concurso do ICMBio está para sair a qualquer momento. A banca ainda não foi definida, então estamos aguardando essa definição para poder termos aí uma melhor noção do que está por vir. Mas de qualquer maneira, esses assuntos que eu vou destacar agora são assuntos que certamente você já pode começar a estudar, porque muito provavelmente estarão na sua prova. Beleza? Começando com o que nós chamamos de teoria geral do direito ambiental. Aqui eu destaquei 4 tópicos iniciais, mas importantes. O primeiro deles é o conceito de direito ambiental. Como eu digo, sempre que nós vamos iniciar o estudo de uma disciplina, é importante a gente saber do que essa disciplina trata. Então, no caso aí do direito ambiental, o que é o direito ambiental? Do que trata o direito ambiental? Resumidamente, o direito ambiental é aquele ramo jurídico que se preocupa com as normas protetivas do meio ambiente. Aqui nós estamos falando, claro, das leis de proteção ambiental, mas também estamos falando de outras normas, como decretos, resoluções, enfim, todas as normas que protegem o meio ambiente de alguma forma. Essas normas são estudadas e sistematizadas pelo direito ambiental, tá certo? Nesse sentido, qual seria, então, o objeto do direito ambiental? Grosso modo, o objeto do direito ambiental é exatamente a proteção do meio ambiente. Hoje, no nosso atual estágio, da nossa legislação, nós temos a proteção direta do meio ambiente. Ou seja, alguns anos atrás, aqui no Brasil, quando nós tínhamos uma norma que protegia o meio ambiente, essa norma, na verdade, não estava querendo, de forma direta, proteger o meio ambiente, e sim satisfazer alguma necessidade humana, algum interesse individual. E, consequentemente, acabava-se aí por proteger o meio ambiente. Não se reconhecia, há um tempo atrás, o valor intrínseco do meio ambiente. Hoje, isso mudou. Hoje, a nossa legislação se preocupa em proteger o meio ambiente em razão do seu valor por aquilo que ele é. E o meio ambiente, como sabemos, é essencial para a manutenção de todas as formas de vida, humanas, animais, vegetais, enfim. Então, o grande objeto de estudo do direito ambiental é o meio ambiente e a sua proteção. Veja, extremamente importante a gente destacar o tópico referente à tutela constitucional do meio ambiente.
Aqui eu vou pedir encarecidamente que você realize a leitura do artigo 225 da Constituição Federal. Isso porque toda a proteção ambiental no Brasil parte do artigo 225 da Constituição. Esse dispositivo é o berço da proteção ambiental. Então, com certeza, desde já, eu digo para você, leia o artigo 225 completo da Constituição, com o seu caput, parágrafos, incisos, alíneas, enfim, leia o dispositivo inteiro, porque ele é que fornece toda a base da nossa legislação ambiental. Ele é o nosso grande ponto de partida. E a sua incidência nas provas, nos concursos, é impressionante. Basta você fazer uma pesquisa aí na plataforma de questões que você vai encontrar inúmeras perguntas tratando sobre esse tema aí da proteção constitucional do meio ambiente, vendo exatamente que o meio ambiente é um direito que pertence a todos, de forma indistinta. O poder público, bem como a coletividade, tem o dever de preservar o meio ambiente, não apenas para as presentes gerações, mas também para as futuras gerações, ou seja, para as pessoas que ainda estão por vir. Nós não podemos retirar dessas pessoas o direito de conhecer o meio ambiente como nós conhecemos. Ok? Você também vai encontrar deveres do poder público, normas específicas de proteção ambiental. É, sem sombra de dúvida, um dos artigos mais importantes da Constituição sobre o tema. Tá bom? E claro, nós não poderíamos deixar de fora o estudo dos princípios gerais do direito ambiental. Princípios gerais que nos acompanham durante todo o estudo da nossa disciplina. Tá certo? Também temos uma alta incidência desses princípios nas provas. Princípio do desenvolvimento sustentável, princípio da precaução e princípio da prevenção, dois campeões de prova, princípio do poluidor pagador e do usuário pagador, também com uma alta incidência nas provas. Estudar os princípios do direito ambiental ajuda o candidato a entender melhor o direito ambiental e aumenta as chances dele conseguir resolver as questões. Porque às vezes a banca pode formular uma questão sobre uma lei específica, vamos imaginar, e que às vezes o candidato pode não ter muita familiaridade, ou simplesmente pode não lembrar aí na hora da prova. E aí, através de bom senso e os princípios, o candidato consegue resolver aquela questão. Então, os princípios, eles funcionam aí como um coringa na hora de você resolver a questão. Por isso, o estudo desse ponto é altamente recomendado. Pois bem, outro grande tema do direito ambiental é o estudo da Política Nacional do Meio Ambiente, trazida pela Lei 6.938, de 81, uma lei que trouxe uma verdadeira revolução para a nossa legislação ambiental, inaugurando uma nova fase do direito ambiental brasileiro, onde nós passamos a proteger o meio ambiente em razão do valor que ele tem. Dentro dessa lei, tome muito cuidado com essas categorias de normas, princípios, objetivos e diretrizes. Você não pode confundir. As bancas adoram misturar os princípios e os objetivos para confundir o candidato. Então é muito comum questões do tipo assinale a alternativa que traz um princípio da política nacional do meio ambiente. E aí a questão mistura princípios com objetivos, para ver se o candidato realmente lembra quais são os princípios, quais são os objetivos e não os confunde. É uma questão que testa eminentemente memória do candidato e se o candidato fez a devida leitura aí dos dispositivos legais. É chato, eu sei, porque envolve a leitura da letra fria da lei, mas também, ao mesmo tempo, é uma questão que não envolve grande complexidade, tá bom? Então é uma questão que você não pode perder. Temos também a previsão dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente,
onde eu destaco os de maior incidência nas provas: o licenciamento ambiental e o EIA-RIMA, o estudo prévio de impacto ambiental. Esse estudo, o EIA-RIMA, ele é feito dentro do procedimento de licenciamento. Por isso, os temas estão umbilicalmente ligados. Você pode encontrar as disposições sobre licenciamento ambiental e EIA-RIMA na resolução número 237 do CONAMA. É a resolução que trata aí de forma principal desses assuntos e que também tem uma incidência bem considerável nas provas, tá? Então eu sugiro aí a leitura da resolução 237 do CONAMA sobre esses assuntos, tá? Licenciamento ambiental mais o EIA-RIMA. Você vai ver lá que o licenciamento ambiental, ele é um procedimento administrativo que deve ser feito perante o órgão ambiental quando um empresário, um empreendedor, ele quer realizar uma atividade, um empreendimento que pode gerar impactos, pode gerar danos ao meio ambiente. Para fazer isso, o empresário, ele precisa obter uma licença ambiental. Para conseguir essa licença ambiental, ele tem que passar por todas as etapas do licenciamento, apresentando documentos, esclarecendo dúvidas, participando de audiência pública, se for o caso, e também, dependendo do porte do empreendimento, se submetendo ao EIA-RIMA ou a um outro estudo ambiental mais simples, dependendo do nível do empreendimento. Então, são aí assuntos que eu diria praticamente certeiros de aparecer na prova. São os queridinhos aí das bancas dentro do direito ambiental. Não deixe também de estudar o CISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, também instituído pela Lei 6.938, ok? Geralmente as bancas gostam de perguntar a estrutura do CISNAMA, com os respectivos órgãos e suas atribuições. Beleza? Então, a Lei 6.938 traz essa estrutura, traz essas definições e é importante você conhecer para a prova também. Temos ainda a Política Nacional sobre Mudança do Clima, introduzida no Brasil pela Lei 12.187 de 2009. Hoje eu falo que o tema da mudança do clima é o tema da moda aí do direito ambiental. Então, como a gente sabe, as atividades humanas têm causado alterações significativas no meio ambiente, dentre elas a mudança do clima, né? Aumento da temperatura do planeta, enfim. Então, a mudança do clima, ela é uma preocupação a nível global, a nível mundial. E o Brasil, seguindo essa linha de preocupação, editou a lei que trata sobre essa política nacional para, digamos assim, se comprometer ou tentar se comprometer a um controle maior dessas mudanças climáticas. O tema vem caindo em provas com muita intensidade e tem um ponto positivo. A lei é curta, ela tem apenas 13 artigos. Por isso que você fazer uma leitura completa dessa lei vai te possibilitar praticamente acertar todas as questões sobre esse tema tão importante e tão cobrado aí nas provas. Veja, você também deve conhecer um pouquinho dos chamados espaços ambientalmente protegidos, tá? Tem-se aqui um outro tipo de instrumento usado pelo poder público para a proteção ambiental. Basicamente, os espaços ambientalmente protegidos, eles podem ser de dois grandes tipos, tá? Mas para sua prova, eu sugiro a leitura da Lei 9.985, apelidada como Lei do SNUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Essas unidades de conservação são uma espécie de espaço ambientalmente protegido, ok? A Lei 9.985 prevê diversas unidades de conservação, cada uma com as suas características, cada uma com o seu conceito, e as bancas também gostam muito de explorar esses pontos, tá certo? Então, é um tema com uma incidência bem considerável aí das provas,
Você pode fazer uma pesquisa no banco de questões que você vai constatar essa alta incidência que eu estou falando para você, tá? Então é um tema que eu particularmente sugiro aí a leitura, no nosso curso bem completo aí envolvendo essa temática, porque a gente fala sobre cada unidade de conservação, dando algumas dicas pontuais, palavras-chave, né, que podem te ajudar aí na hora da prova. É um tema meio chatinho, porque envolve muita nomenclatura, envolve muita memorização, mas talvez exatamente por isso que seja um tema com uma incidência bem considerável aí nas provas e nos concursos, tá bom? Então, espaços ambientalmente protegidos, dando uma importância um pouco maior para as unidades de conservação previstas e disciplinadas na Lei 9.985. O tema da responsabilidade ambiental também é um tema extremamente importante. Aqui a gente faz o destaque da responsabilidade civil ambiental e da responsabilidade administrativa ambiental. Cada uma delas tem o seu regime jurídico, cada uma delas tem as suas características, tá? E as bancas gostam exatamente de explorar as diferenças entre a responsabilidade civil e a responsabilidade administrativa ambiental. A sua natureza, né? Se ela é objetiva, se ela é subjetiva, enfim, tudo isso é detalhado no nosso curso, mas eu particularmente também sugiro você já ir fazendo um estudo prévio, né? Um estudo inicial desse tema que é bem perguntado nas provas, mas geralmente tem uma coisa boa. As bancas gostam sempre de perguntar a mesma coisa, o mesmo ponto sobre responsabilidade ambiental. Então, nesse ponto, pelo menos, as bancas não costumam, tradicionalmente, inovar muito. Elas vão perguntando sempre ali as mesmas coisas, das diferenças entre a responsabilidade civil e da responsabilidade administrativa na seara ambiental. Beleza? Para a gente poder terminar, eu passo aí também a sugestão de estudo da Lei 12.305 de 2010, que é a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, beleza? Essa Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz definições, princípios e objetivos, instrumentos que são extremamente importantes na hora da sua prova. Faça a leitura desses pontos, faça a leitura da Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque também é um tema bastante interessante que pode aí vir a aparecer na sua prova. Também é um tema atual, né, que vem sendo perguntado aí nos concursos públicos com uma certa frequência. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, com isso, eu tentei passar algumas dicas pontuais aí para você que está começando os seus estudos do zero e pretende alcançar uma vaga no concurso do ICMBio que se aproxima, né, que deve estar aí para sair a qualquer momento. Então, o direito ambiental é uma disciplina que você terá que enfrentar e começando os estudos aí por esses pontos básicos que eu destaquei, eu tenho certeza que você já vai iniciar de forma extremamente assertiva aí para o que está por vir, tá bom? Qualquer coisa, eu estou aí à sua disposição para te ajudar nessa caminhada rumo à sua aprovação no tão sonhado concurso, beleza? Conte comigo para o que precisar, forte abraço e bons estudos!